eu vou deixar bem claro aqui pra vocês que quando chegarmos ao poder, e eu espero que já seja em 2027, vencendo as eleições presidenciais, nós mudemos o sistema de estímulos da própria democracia para que o voto e a popularidade não sejam o principal elemento que gere o sistema de incentivos para que uma figura entre na política. Portanto, eu vou deixar bem claro, eu venho falando isso em todos os podcasts, isso precisa ficar claro com vocês. O sistema de recompensas, tanto para uma cidade ou um estado receberem dinheiro federal, quanto para um prefeito receber emendas ou um governador receber emendas parlamentares, quanto para um político e o seu partido poderem participar das próximas eleições dispondo de fundo partidário eleitoral, não será mais uma coisa chamada voto. Não será voto. Será resultado concreto oferecido pelo Poder Executivo. Quem vai determinar se o Estado do Maranhão pode receber repasse federal será o desempenho do governador do Maranhão e o desempenho dos prefeitos do Maranhão. Não mais o voto e o lobby. Quem vai determinar se um partido, qualquer um, receba dinheiro através de fundo, não será o eleitor que vende o voto. Será o resultado prático que o político gera para a sua cidade. Então um prefeito que foi lá, eu peguei minha cidade, tá? Com 0 de cobertura de esgoto, eu entreguei ela com 20% de cobertura de esgoto. Ganhou 2 pontos. Olha, eu diminui o número de furtos e roubos de tanto para tanto. Legal, ganhou mais 1 ponto. Olha, o número de pessoas com acesso à água foi para 80%. Pô, ganhou mais 2 pontos. Não, olha só. Cara, minha cidade, ela saiu de tal nível no ranking de DEB pra tal nível, tá? Ah, é? Analfabetismo eu zerei. Puta que pariu, ganhou 8 pontos. O que 8 pontos significa? Cara, teu partido vai poder receber, sei lá, mais 8 milhões de reais. Chute, sabe? 800 mil reais. A lógica é essa. O desempenho do prefeito, o desempenho do governador determina o sistema de incentivos políticos. Ah, e se ele não entregou nada? Se o cara não entregou assim, ó, eu peguei a cidade com isso e eu entreguei isso ou 0, isso ou menos, isso... você não melhorou nada? Cara, você está inelegível por 8 anos. Imagina um coronel querendo entrar na política pra basicamente ficar 8 anos elegível. Ele vai querer, Riso? Não. Outra coisa, os partidos vão querer, nessa lógica que eu tô falando, tô olhando pra vocês vão responder aí. O partido vai querer vários Nicoletes, vários Tiriricas como candidatos, ou pra deputado, pra fazer voto, ou ele vai querer caras capazes, bons, inteligentes, para se tornarem gestores públicos, bons prefeitos. Você responde aí pra mim. Quem que o partido vai querer? Respondam, pessoal. Qual o sistema de estímulos que fica? Pro partido, pro Estado e até pra população. Vamos alterar, e veja, nós conseguimos alterar isso dentro da própria democracia. E mais, eu vou falar uma coisa pra vocês vão ficar chocados, tá? Vocês vão ficar bem chocados. A política vai se adaptar. A política se adapta. As políticas públicas necessárias para você tornar um lugar que está pobre um pouco mais desenvolvido, elas já existem. Dinheiro transferido pela União já existe. O que você não tem é vontade política em executar isso. Porque a vontade política ela está dada por outros estímulos. Os pangarés que são eleitos hoje, eles são eleitos exclusivamente para atender uma jogada que é a jogada, vamos dizer, a jogada que determina esta fraqueza que a democracia tem. E qual é? É a ideia de que o cidadão faz um julgamento racional do desempenho do político. Então o cidadão fala, aumentou bem a cobertura de esgoto aqui na minha cidade, acho que eu vou reeleger o prefeito. Não é isso. A pessoa vota pelos motivos mais idiotas possíveis. Então não dá pro Estado brasileiro premiar a política por meio desse sistema de incentivos baseados no julgamento que é comprável, que é sugestionável de um eleitor. E não tô falando que vai acabar com a democracia, o eleitor vota. Mas o sistema de incentivos é dado por outra coisa. O sistema de incentivos é dado por outros meios. Porque se for o meio da compra de voto, tamo lascado, não vai mudar, não tá mudando. E aí a gente volta pra live, as lives que a gente fez essa semana, em que a gente via, né, esses prefeitos do Nordeste, o cara inaugurando uma lombada mal feita, agradecendo o governador pela construção de uma lombada. Essa é a grande reforma administrativa, somada à diminuição do número de municípios, e a ideia também de que certos municípios que não evoluíram nos últimos anos, cara, eles têm que se tornar territórios com administração, é um interventor. Primeira coisa, você pega aquele município que a gente tava falando lá, horrível, São João Batista, lá no Maranhão. Cara, aquele município tem que ter um interventor. A gente pega lá um interventor, aqui de São Paulo,
tá? Ó, você vai aplicar essa política pública, tá? A Câmara dos Vereadores, o máximo que ela vai ficar é olhando. Ela vai olhar, tá. Ele vai e só implementa as políticas. Leva a equipe, demite quem ele precisa demitir, contrata quem ele contratar, vai entregando. Galera, moradores aqui da cidade, quero saber uma coisinha de vocês. Vocês querem votar ou querem continuar com o interventor? As pessoas vão escolher. Adivinha o que vai acontecer? Dica. A população vai querer ficar com o interventor. Dica. A população vai querer ficar com o interventor. A população de um município vai ver uma melhora na qualidade de vida tão óbvia e tão grande que ela vai falar, é melhor eu viver com o interventor do que eu, quero votar aqui, não sei o quê. E mais, a cidade que não melhora seus indicadores perde o status de ente político e ela recebe um interventor. Papo reto. Outra coisa, vereadores em municípios de menos de 60, 70 mil habitantes não precisam de salário. Definitivamente não precisam de salário. É uma reunião semanal que eles precisam fazer. Não precisam de salário. A Câmara dos Vereadores é uma entidade que pode diminuir. Nós temos que reduzir esses gastos. É muito gasto. E, naturalmente, fundir municípios. Vocês veem alguém discutindo isso no debate público aqui no Brasil, Rafael Almeida Rizzo? Não. O que você quer mostrar aí nesse vídeo, Rizzo? E diz muito sobre a realidade de boa parte das cidades brasileiras. Atualmente, mais da metade dos municípios do país não consegue se sustentar com os próprios recursos. São cidades que arrecadam menos do que gastam com despesas administrativas, dependendo quase que totalmente dos repasses estaduais e federais para funcionar. Ao todo, 1.856 cidades do Brasil vivem essa realidade. E mais preocupante ainda é o fato de que em 11 estados, mais da metade dos municípios estão nessa situação. Entre os estados com mais cidades consideradas insustentáveis, está a Paraíba, que aparece em terceiro lugar, com 174 dos seus 223 municípios sem arrecadação suficiente, o que representa 78% do total. Em segundo lugar, vem o Maranhão, onde 179 dos seus 217 municípios, ou seja, 82%, não tem capacidade de cobrir os próprios gastos. Mas quem lidera essa lista é o Piauí, com 185 municípios, o equivalente a 83% de todas as cidades do estado. Já do outro lado do ranking, temos 3 estados com números bem diferentes. Em São Paulo, que tem 645 municípios, apenas 19 são considerados insustentáveis. No Rio de Janeiro, são apenas 2 municípios. E em Santa Catarina, apenas uma cidade, o que representa 0,3% do total, sendo considerado o estado mais eficiente nesse sentido. Agora comente aqui pra mim, você já sabia que tinham tantos municípios que não conseguiam se bancar no Brasil? Muito bom esse vídeo. Cadê o canal? Chama o quê? Universo Logado. Muito bem. Parabéns aí pro canal Universo Logado, tá? Fico muito feliz em a gente trazer esse tema. O pessoal tá falando ali, ó. Veja os comentários. Paulo Guedes mostrou a necessidade urgente de diminuir o número de municípios do país. Não é só sobre diminuir o número de municípios, tá? Naturalmente eu concordo que tem que diminuir o número de municípios. Você vai fundi-los e você vai ter municípios oriundos de fusões que continuam economicamente pouco ativos, que continuam totalmente dependentes de recursos federais e para sua própria existência, tá? Isso vai continuar. Mas a fusão ajuda muito, muito. O que você vai precisar é ter marcos regulatórios que estabeleçam critérios objetivos para a consecução de políticas públicas com resultados muito, assim, nitidamente metrificáveis e esse sistema de pontuação claro. O gestor público tem que ter sua atuação completamente metrificada, porque não pode ficar na cabeça, porque assim, existe até regramentos, né? Não, você tem que investir tanto em educação. É dito, ó, temos que investir tanto, existe até alguns planos de meta, mas isso é muito vazio. Isso tem que reforçar a atuação do cara de modo a puni-lo. Então, se um gestor público ele pega um município, vamos lá, pega aqueles dados de educação da cidade de São João Batista. Você tem os dados ali de São João Batista. Cara, teve um ano ali que foi medido que eles tiveram acho que 14 ou 15% de adequação do desempenho dos seus alunos às normas nacionais. Olha isso aí, ó. O ano de 2021, apenas 14% dos alunos da rede pública de São João Batista, São João Batista, né? Isso. Estavam adequados aos números nacionais. Apenas 14% em português. Em matemática, apenas 8%. Isso significa, em termos de matemática, tá? Que a cada 10 meninos, talvez quase um, consegue estar adequado aos níveis nacionais de matemática. Cara, isto é assustador. Essa criançada não está pronta para lidar com números na vida.
Essa turma será passada para trás ao longo da vida. Essa turma vai perfazer uma máquina de pessoas pobres que não terão muita utilidade no mundo cada vez mais digital, ok? Elas serão consumidores de conteúdo vagabundo e serão incapazes de tomarem decisões mais difíceis ou de organizar tarefas complexas. Um prefeito da cidade tem que entregar isso aí no mínimo, vamos supor, ó, tudo aí tem que estar na casa dos 40% de adequação. E vai tratar. Aí corre, porque se você não conseguir entregar com 40%, você vai ficar inelegível. Aí você vai ter que correr desesperado para conseguir os melhores professores, os melhores diretores. Você também vai aumentar o poder do poder executivo, para ele poder executar essas coisas, certo? Para conseguir desesperadamente os melhores indicadores. Senão, tá alinhado. Ele e o partido dele não podem participar de eleições. Mesma coisa nas outras áreas. Não dá para um gestor público assumir aquela posição e ele ficar lá gravando vídeo. Oh, recebi uma emenda do seu Tonhão, meu deputado. O que é isso? Nada disso. O cara precisa entregar resultados claros. Os resultados são fáceis de ser metrificados. A gente tem institutos, né? Você pode juntar IBGE, IPEA, você pode metrificar tudo. E aí você determina o sistema de resultados. Ó que bacana. Ó que bacana. O que a gente vai ver, meus amigos, tranquilamente, é que muitos políticos vão simplesmente sumir do mapa. Sumir do mapa. Porque eles não vão ser vistos mais como úteis pelos partidos. E os partidos vão entrar numa espécie de uma corrida desesperada pelos melhores gestores e pelas melhores equipes. Equipes para assumir municípios. Portanto, um cara que é um bom gestor de educação, olha só como você muda a economia da política. Bons gestores de educação de cidades pequenas vão ser disputados à tapa, porque eles vão entregar os resultados. E aí os prefeitos vão ficar correndo muito felizes para ter isso. E olha só, e se o prefeito, Renan, ele não entrega os indicadores e ele quiser concorrer à reeleição? Ele não vai poder concorrer à reeleição, porque ele não entregou os indicadores. Aí ele não concorre, mas ele comprou o voto, aí não vai ter adiantado nada. O partido também não vai ganhar dinheiro nenhum com ele. Então, todo o sistema de incentivo está morto. E aí, qual é o sistema de incentivo para ser deputado federal nesse sentido, para o partido? Muda muito. Muda muito. Tá, é importante ter deputado federal. Legal, é importante. Agora, o deputado federal não vai poder mandar dinheiro para a base dele para se reeleger e comprar voto, porque se os municípios não estiverem qualificados para receber emenda, simplesmente não tem o que fazer. Ele não vai conseguir fazer nada. E mais, né? E mais. Nesse sentido, a emenda vai ser usada desesperadamente pelos prefeitos para fazer coisas reais e bater as metas deles. As emendas não seriam mais, vamos dizer, prêmios pro cara roubar. Eu fiz uma praça. Qual o estímulo de um prefeito que precisa bater meta em mandar dinheiro de emenda para fazer um estádio, igual o Messinho, o prefeito de São João Batista? Nenhum. Ele fala, cara, desesperadamente, me manda essa porra pra saneamento, cara. Gente, dos 18 mil habitantes de São João Batista, 16 mil não tem água. Eu preciso fazer a galera ter água aqui. Não, vai que estádio, não. Eu preciso de água nessa merda. O Thiago falou, não dá pra fundir estados do Nordeste, de Alagoas até o Rio Grande do Norte deveria ser um estado só. Cara, eu acho que tranquilamente Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco poderiam ser um estado só. Tranquilamente. Talvez você incluir Alagoas no meio. Definitivamente. Alguns lugares que nem tem população para se configurar como estado, como é o caso do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, os 4 deveriam ser territórios. Cara, o território federal do Acre, o território federal do Amapá, o território federal de Rondônia, o território federal de Roraima. Vapo. Entenderam? Mas eu quero ser um estado. Você está se sustentando? Você pode ser um estado. Se você não está sustentando, você não pode ser um estado. E mais, os governadores estaduais têm que ter eles próprios um estímulo e um prazo para tornarem seu estado autossustentável. Ou seja, o governador do Piauí e do Maranhão, que hoje tem todo o estímulo de serem ladrões, vagabundos, filhos da puta, parasitas do erário, que ficam lá com o pires na mão em Brasília, chantageando o governo, não importa qual, para pegar recurso. Se esses caras não cumprirem isso, Maranhão vai virar um território. Então vai funcionar assim o jogo, meus amigos. Não é que eu vou chegar na presidência da República, eu vou virar, Maranhão, vira território. Não. Maranhão é o seguinte, vocês têm 8 anos, tá? Pra atingir esses indicadores aqui. Caso contrário, o Estado perde o status do Estado, ele vira um território. Seus administradores, a sua elite política, os homens públicos que tocam o Maranhão, têm 8 anos que transformar o Maranhão num Estado viável. Se não viabilizou, meu amigo, território federal. Aí nós vamos botar um interventor, a elite política, tchau, e o jogo vai seguir. Vai ser melhor, eu garanto pra vocês, vai ser melhor população. Piauí, mesma coisa. Sacou? Mas cala a boca.
cumpre a porra da meta, torna a vida da população melhor. Se você, filho da puta, dessa elite, filha da puta do Maranhão, não conseguiu fazer isso, tchau e bênção, vai tocar a vida com outra coisa, vai trabalhar na iniciativa privada, ô vagabundo, sugador do caralho. Não, mas o Flávio Dino não tem que ter uma opinião sobre isso. Davi Pirajá, Sergipe com Bahia. Sergipe é minúsculo, gente. Junta com a Bahia, Sergipe. Junta Sergipe com Bahia e Alagoas. Aí depois Pernambuco, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte junta num outro bloco. Que tal? E o papo é reto. 8 anos. Não conseguiram atingir os indicadores. Porra, Alagoas. Com tudo, com família, com o presidente do Senado por tanto tempo quanto o Renan Calheiros, presidente da Câmara com o Arthur Lira, vocês não conseguiram erradicar o analfabetismo no estado, vocês não erradicaram o analfabetismo, vocês querem mais o que, filhos da puta? Mais de 10 estados brasileiros têm pessoas mais dependentes da Bolsa Família do que o carteira assinada. É outra coisa a se mudar. Hoje, todo o sistema de estímulos da democracia brasileira é invertido. Todo o sistema de estímulos é invertido. Então, né, vamos colocar, o governador do Maranhão, ele vai, chantageia o presidente da República e fica obtendo programas para compra de voto. Então, eu fiz isso, fiz aquilo, enquanto isso toma Vale Gás, toma Bolsa Família. Qual o estímulo em tornar a população do Maranhão emancipada? Nenhum. Qual o estímulo para tornar a população do Piauí emancipada? Nenhum. Aí as pessoas assim, estão passando a vida basicamente naquele marasmo. O cara mora no interior do Maranhão, naquele marasmo, naquela inatividade. O cara vai fazer o quê? Eu vou me mudar pra Santa Catarina, que as coisas estão andando. Aí, lota serviço público. Às vezes o cara não teve educação, teve porra nenhuma, um vagabundo, chegou lá, vira um ladrão. Que é o que tá acontecendo nos outros lugares, né? Porque você muda a demografia do lugar, traz pessoas que não têm basicamente o mesmo nível de formação. Vai dar merda. Como tá dando, né? Como deu em São Paulo, a favelização não surgiu assim, brotou uma favela, não. Eu acho muito engraçado, outro dia eu postei um vídeo lá falando de favelização, aí vem aquelas pessoas meio de esquerda, não, mas isso é uma questão como é que é colocar assim, da precarização do não sei o quê, e queridinha, isso em grande medida é migração desenfreada e falta da capacidade do Estado de gerar e prover infraestrutura para isso. Se você tem muitas pessoas se mudando para um lugar e você não tem capacidade de investimento em infraestrutura para abastecer isso, adivinha, essas pessoas vão morar em lugares precários e distantes. A isso nós damos o nome de favelização. Você tem gráficos que mostram isso, né? O êxodo rural do Brasil, dos anos 60, 70, 80, 90, tá? Indo para os grandes centros urbanos e o fim da capacidade de investimento em infraestrutura do Brasil, especialmente depois da Constituição de 88, que aumentou demais o custeio da máquina do Estado. Deu isso, né? Estamos favelizados, até hoje. E assim, vamos precisar resolver essa merda. Então, não se esqueçam disso, né? A migração desenfreada se dá, né? Ela é uma via de uma mão só. Não tem um monte de catarinense, sei lá, um Zé Schneider, um Júlio Miller, não estão se mudando pro interior do Maranhão pra, né, morar num município que é um marasmo. Não. Eles estão tocando a vida deles lá e o pessoal do Maranhão tá indo pra Santa Catarina. É isso. Igual vieram pra São Paulo. É isso. Não dá pra uma federação ficar fingindo que isso não acontece. E é isso que dá raiva. Não dá. Não dá pra você viver numa federação em que isso é tabu. Eu não posso falar que a merda da elite política, a bosta da elite política, a porcaria da elite política do Maranhão é uma merda, e que a população sai de lá completamente despreparada, analfabetos funcionais, na sua maioria, e se mudam para outros estados. Algumas viram mão de obra, se adaptam, a vida melhora para elas. Outras, cara, viram também problema social. E aí os estados que recebem essas pessoas recebem proporcionalmente menos dinheiro do que os estados que enviam essas pessoas. Isso é cruel com todo mundo. Todo mundo saiu perdendo. Todo mundo saiu perdendo, tirando quem? A elite política dos estados, vagabundos que não trabalham. É isso, meus amigos. É isso. É apenas isso.